Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre remuneração e salário. A doutrina, ela tem o cuidado de fazer essa diferenciação entre remuneração e salário, no sentido que de remuneração é o gênero e salário é uma espécie de remuneração. Então, remuneração são todos aqueles conjuntos de retribuições que o empregador paga para o empregado, por óbvio, estando contido o salário. A palavra salário vem do latim salarium, que significa sal diário. Antigamente, os romanos pagavam através de punhados de sal, sendo o sal uma especiaria. Então, por isso que nós temos a palavra salário, que vem do latim salário. Sérgio Pinto Martins define a remuneração como sendo um conjunto de retribuições recebidas habitualmente pelo empregado pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades, que é o chamado salário in natura, provenientes do empregador ou de terceiros, como por exemplo as gorjetas, mas decorrentes do contrato de trabalho, melhor dizendo, do contrato de emprego, de modo a satisfazer todas as necessidades básicas do trabalhador e de sua família, tá? Lá no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, nós temos lá que o salário mínimo ele deve atender às necessidades básicas do trabalhador, como moradia, como saúde, como transporte, como vestuário, como saúde, enfim. Só que nós sabemos que o salário mínimo hoje está em R$ 1.045. Então, R$ 1.045 teria que deveria conter, né, todas as possibilidades previstas lá no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Bom, então, nós temos algumas classificações doutrinárias com relação ao salário, tá? O salário pode ser fixo, que é o valor devido pelo empregador já definido em contrato de trabalho, então eu já sei quanto eu vou receber. Se eu vou receber R$ 1.500, o meu salário é fixo. Ou o salário pode ser variável, ou seja, o empregado não sabe exatamente quanto vai receber, porque isso vai depender até do seu desempenho. É quando ele recebe por percentual, quando ele recebe por gratificação, quando ele recebe por o valor que ele vende, tá? Bom, então nós temos aí o salário variável como sendo uma situação em que o empregado não tem como saber exatamente como ele vai ganhar, porque ele pode ganhar um percentual sobre as vendas, ele pode ganhar uma gratificação em razão de algumas tarefas que ele for realizar, ele pode ter um plus em razão disso. Então aí o salário é variável. E o salário pode ser também misto quando tem uma parte fixa e uma parte, né, variável. Bom, então, lá no inciso 7º do artigo 7º da Constituição Federal, tá? Ele dá essa possibilidade da questão do salário ser variável, ou seja, é uma retribuição fornecida pelo empregador em dinheiro ou in natura, podendo ocorrer em previsão contratual ou pela prática habitual adotada, podendo ser em percentagem, meta, prêmio, comissão, etc. Isso é o salário variável, mas o certo e inarredável é que ninguém pode receber menos que o salário mínimo nacional. Lá no artigo 457 da CLT, ele conceitua, né, que compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como a contraprestação dos serviços, as gorjetas que receber. Então, a gorjeta também faz parte da remuneração. E nós temos alguns elementos que devem, né, caracterizar a remuneração. Primeiro é a habitualidade, ou seja, que esta contraprestação deve ser habitual, é contínua, tá? Então, ela não é intermitente. Então, o empregado trabalha, ele tem que receber esse valor no mês subsequente até o 5º dia. Então, a questão da periodicidade do salário, ela não pode ultrapassar a 30 dias, porque ela é mensal, tá? Então, outro elemento, como eu já falei aí,
além da habitualidade, é a periodicidade. Ou seja, o artigo 459 da CLT diz que o salário tem que ser pago no mês subsequente ao da prestação de serviço. Ele não pode ultrapassar a um mês. Nós temos uma exceção que é com relação às comissões. Então, se eu faço uma venda e essa venda é paga parceladamente, o empregado vai receber parceladamente, mas o certo e inarredável é que ele não pode ficar sem receber por mais de 30 dias. Então, se naquele mês ele vendeu e as vendas forem inferiores a um salário mínimo, quem deve arcar com esta diferença é o empregador, porque o artigo 2º da CLT diz que o empregador é aquele que assume os riscos da atividade. Portanto, ele não pode passar este risco para o empregado, porque o empregado ele não é sócio, não é parceiro, ele é empregado. Então, em razão do artigo 2º, quem tem que fazer a complementação para chegar até um salário mínimo é o empregador. Com relação à quantificação, é que nós temos uma súmula 91, que diz que o salário não pode ser complessivo, ou seja, o empregado tem o direito de saber o que ele está recebendo e o que está sendo descontado. Por analogia, também não se admite o recibo complessivo, ou seja, quando o empregado receber lá o seu contra-cheque, ele tem que saber exatamente o que ele está recebendo de salário, o que ele recebeu de hora extra, de adicional noturno, de adicional de insalubridade ou periculosidade, porque não pode acumular os dois, adicional de transferência, adicional de tempo de serviço. Ele tem o direito de saber o que ele está recebendo. Da mesma forma com relação aos descontos. E a lei só autoriza aqueles descontos legais, como imposto de renda, INSS, vale transporte, aqueles por ordem judicial, pensão alimentícia, e aqueles que são autorizados, como, por exemplo, convênio com o supermercado, convênio com farmácia, empréstimo consignado, todos aqueles que o empregado autorizar, plano de saúde, tá? E tem a questão da essencialidade, ou seja, como o salário ele tem caráter alimentar, ele não pode ser gratuito, né? Ou seja, o trabalho não é gratuito, porque se for trabalho gratuito, seria o trabalho voluntário. Então, a remuneração, ela é essencial para o trabalhador, porque ele necessita disso para manter a si e a sua família, ou seja, são para cobrir as suas necessidades básicas. E a reciprocidade é que, como eu falei para vocês que o contrato de trabalho ele é sinalagmático, ambos possuem direitos e obrigações um para com o outro, empregado e empregador. Então, o empregado trabalha, ele tem o direito de receber salário. Esses aí são os elementos, então, da remuneração que devem ser levados em consideração.